Você já sentiu medo? Todo medo, ele quer nos mostrar algo. Então, a gente sente medo justamente pela falta de um conhecimento. Geralmente, o medo é do desconhecido. E toda pessoa que quer empreender, ela sente medos. Então, a gente vai falar sobre alguns medos de quem quer empreender. Vamos ver se você tem algum deles. Primeiro medo, o medo de não saber dizer não ao fiado. Por que muitas pessoas vendem fiado? Quando a gente está iniciando no empreendedorismo, a gente acredita que a gente precisa se livrar do produto. O importante é a gente vender. A gente não pensa muito no receber, a gente até pensa em receber. A gente pensa, se uma pessoa quis um produto, a gente vê aquela oportunidade de vender, a gente quer entregar o produto. Então, chega um amigo, algum conhecido, uma pessoa, eu quero tanto comprar o seu produto, mas eu não tenho dinheiro agora. E você pensa assim, bom, o importante é eu vender. Então não tem problema, pode ficar com o produto. Não, eu tenho que vender agora, não posso perder a oportunidade. Então eu faço pro dia do teu pagamento. Assim a gente vende fiado, justamente por uma ansiedade do vendedor. Às vezes o comprador ele nem tá precisando assim do produto. Então você pensa em empurrar o produto para ele. Diferente de uma pessoa que realmente está precisando de um produto e ela vai se organizar para ela comprar aquele item, seja com cartão de crédito, seja juntando dinheiro de alguma maneira, ela vai conseguir. Pensa em você. Quando você quer um produto, você dá um jeito. Então, o vendedor, ele tem medo de que a pessoa não vá querer depois aquele produto. E ela fique com o produto. Então, ele tem na mente que ele tem que vender, que ele tem que se livrar do produto. Então, acaba vendendo fiado e correndo o risco de não receber. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Eu já perdi dinheiro vendendo fiado. E o porquê que eu vendi fiado? Porque era justamente esse pensamento de eu ter um produto e eu acreditar que o importante era eu vender esse produto. E o medo de perder a amizade, dizendo não ao fiado. Aí eu vou falar que eu não posso vender e a pessoa vai ficar chateada comigo. Ou então, imagina se a pessoa não paga, aí eu vou ter que cobrar e aí eu vou perder a amizade daquela pessoa. Então, o medo de vender fiado também vem aliado à questão de amizade, vem aliado também justamente pelo fato de muitas pessoas terem outro medo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o medo de não saber cobrar. O medo de você perder uma amizade por cobrar aquela pessoa de algo que ela comprou fiado. Então, é bom você entender que o medo de você vender fiado está aliado justamente a você querer se livrar do produto. Então, será que você não está empurrando para o seu cliente algo que ele não precisa? Para você ter medo dele não ficar com o produto depois e por isso você ter que vender antes? Então fica essa dica para você pensar. E qual seria uma maneira então de eu não ter esse medo? Como que eu posso resolver esse problema? Então, para você não vender fiado, uma coisa que eu comecei a adotar na minha empresa e na minha vida, assim, nos empreendimentos que eu comecei a fazer, é justamente ter uma política de pagamento, ou melhor, uma política de recebimento. Não importa se você não é uma grande empresa, você tem que se olhar como uma empresa, porque você é um negócio. Não importa o tamanho, você é uma empresa. Então você tem que se ver como uma empresa. Então é a sua empresa que precisa receber. Ela precisa do dinheiro para ela continuar sobrevivendo. E não é que você que não quer vender fiado. A política da sua empresa trabalha com cartão de crédito. Então você trabalhar com cartão de crédito é uma excelente maneira de você não vender fiado. Então, quando alguém pergunta qual é a forma de pagamento que eu trabalho, eu já falo com dinheiro ou com cartão. A pessoa pergunta, eu posso pagar direto? Eu falo, olha, eu trabalho com cartão, você pode parcelar em até tantas vezes. E eu já fiz todo o cálculo, eu já sei em quantas vezes eu posso parcelar. Então, não é uma coisa que eu cheguei no cliente, não sabia o que falar, o que fazer, não. Eu já defini antes, a maneira de pagamento é essa, se for à vista tem esse valor de desconto, porque isso já está no preço. Se é no cartão de crédito, então a taxa do cartão é tanto. Eu já fiz o meu preço contemplando os descontos, contemplando tudo que eu vou fazer. Então eu chego no cliente e falo, olha, a minha condição de recebimento, né, é essa daqui. Qual que você prefere? Então, ou eu posso parcelar em até tantas vezes. Aí se a pessoa fala, mas é que eu não tenho cartão e tal, eu falo, mas qual é o dia que você recebe? Eu posso passar aqui tal dia. Então você mostra a segurança do teu produto, não é a pessoa, não é você que está desesperada para vender o produto ou se livrar do produto. A pessoa tem que valorizar o teu produto, tá? Então essa é uma das maneiras de você
não precisar dizer não ao fiado, não perder a amizade. Por quê? Porque você tem uma política de recebimento na tua empresa, no teu negócio. E não é você que está dizendo não. É a tua empresa, que é a sua empresa que precisa receber, e as condições de recebimento dela são essas. Medo de cobrar. Então, muitas pessoas têm medo de empreender porque elas têm medo de cobrar. Eu não sei cobrar, eu não sei como que eu faço, também vou perder amizade. Então, porque as pessoas já pensam em vender o fiado e aí elas vão perder amizade, então elas já criam tudo isso na mente delas. E não é isso. Para você não precisar cobrar, você não precisa vender fiado. Então, se você não vende fiado, você não precisa cobrar. E quando você aceita cartão, hoje, gente, muita gente tem cartão de crédito. É um meio de pagamento hoje muito necessário. Então, muitas pessoas que não têm cartão de crédito têm de débito. Então, é essencial que aceite cartão. Porque assim, você evita muitos problemas na sua empresa. Ah, mas eu vou perder dinheiro porque tem taxa. Não, você tem que saber precificar. Como dizem, nenhum almoço sai de graça. Pense em grandes marcas que você vê os produtos... parcela em 10 vezes, 12 vezes, já está incluso aquele parcelamento no preço. Então, você precisa ajustar isso. Isso é uma regra de mercado, tá? Você não está fazendo nada errado. Ou então, se você não quer incluir essa taxa no preço, você pode também falar para o seu cliente: eu aceito até pagamento em até 12 vezes, eu repasso apenas a taxa do cartão. Então, você dá essa opção para o seu cliente também, de forma de que ele tem de pagamento. Então, se você já vendeu e por algum motivo você precisa cobrar essa pessoa, então você pode mandar uma mensagem em nome da sua empresa. Então, você envia uma mensagem e fala: olá, estou passando para lembrar que hoje é o vencimento da parcela no valor tal. Por favor, me confirme assim que fizer o depósito, me mande o comprovante para eu saber que foi você que pagou. Você coloca alguma mensagem assim para lembrar a pessoa. E assim é uma maneira educada de você lembrar a pessoa de que tem um vencimento naquele dia. Mas eu super indico que você utilize a maquininha de cartão. É uma tecnologia que vem a nosso favor e que nos ajuda muito a não precisar vender fiado e também não precisar cobrar, tá? Porque o dinheiro já cai na tua conta, então é uma coisa muito mais tranquila e você garante uma segurança do teu negócio também. Terceiro medo. Medo do que irão pensar de mim ao me ver vendendo isso. Então, tem pessoas que têm medo de empreender por medo do que vão pensar dela. Imagina quando souberem que eu tô fazendo isso, ou imagina que vergonha. Por exemplo, no meu caso, eu faço artesanato, o meu trabalho é artesanal. Então, o que vão pensar de mim se eu tô vendendo artesanato? Imagina, uma coisa antiga, imagina que não tem futuro, que isso, que aquilo. Toda vez que a gente pensa que alguém vai pensar algo da gente, na verdade não é o que o outro pensa de nós, é o que nós pensamos de nós ou daquilo, a respeito daquilo. Então, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas irão pensar. A gente simplesmente tem que fazer aquilo que a gente ama, porque todo negócio tem um grande potencial de crescer, não importa o que você faça. Não importa se você vende laços para cabelo, isso pode ser... Gente, tem indústria disso. Eu admiro muito a empresa Pão de Queijo. Imagina você ter uma receita de pão de queijo, você abrir uma loja, né? Uma lojinha, uma lanchonete de pão de queijo. Não sei nem qual é o nome que pode dar, mas é uma lojinha de pão de queijo. E você torna aquilo com filiais, cachorro quente. Eu já vendi cachorro quente, já tive uma barraquinha de cachorro quente e eu já vendi. Imagina só a Uau mesmo, que trabalha com cachorro quente, virou filial, virou uma empresa imensa, sanduíche, McDonald's. Então, todo negócio tem um grande potencial. Então, não tenha medo do que vão pensar de você. Não importa o que vão pensar, o que importa é o que você pensa. E, geralmente, quando você pensa que alguém vai pensar de você, é você que está pensando a seu respeito. Porque, dificilmente, alguém vai estar pensando aquilo. E se pensar também, não tem problema, faz o teu melhor. Imagina você. Quantas vezes você precisou comprar alguma coisa que você ficou sabendo que um conhecido teu vende? É muito melhor a gente comprar de alguém que a gente conhece. A gente tem mais confiança de adquirir um produto ou um serviço de um conhecido. Então, isso é um bônus. Você não tem que pensar que é algo ruim. Quarto medo de empreender. Será que eu vou dar conta de tudo que eu tenho que fazer? Isso é um medo que muitas pessoas têm. E por que elas têm esse medo? Elas querem, primeiro,
continuar no trabalho em que elas estão e ainda querem começar a empreender. Todo empreendedor geralmente começa assim, a maioria começa assim. Então você acaba tendo uma grande quantidade de tarefas para fazer. Geralmente a gente pensa que não vai dar conta de algo porque a gente fica pensando em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E geralmente quando a gente está fazendo uma coisa, a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo. A gente está pensando em outras coisas. Quantas vezes você já deve ter feito isso? Eu comecei a mexer na comida, de repente eu fui lavar roupa, porque eu lembrei que eu tinha que lavar roupa, daí eu lembrei que a cama tinha uma coisa no quarto que eu tinha que pegar, e aí quando eu fui ver, passou o dia e eu não fiz nada. Porque eu não terminei a louça, não terminei a cama, não terminei a roupa, eu não fiz nada. Então é por isso, porque a gente começa a pensar, quando a gente está fazendo uma ação, em diversas outras coisas que a gente tem que fazer. E a gente acaba perdendo o foco do que aquilo que a gente precisa fazer naquele momento. Então, como resolver isso? Você precisa primeiro saber todas as coisas que você precisa fazer. Você sabendo o que você precisa fazer, você vai se preocupar naquele momento em fazer aquilo. Então, no momento que você estiver no teu ambiente de trabalho, você vai pensar apenas no trabalho. Você não vai pensar em casa, você não vai pensar no seu novo negócio, você não vai pensar em mais nada. Você vai focar naquilo que você está fazendo. E no momento que você estiver empreendendo, você não vai pensar em mais nada também. Você vai pensar no seu objetivo do seu negócio. E você precisa determinar os horários para isso. Porque aí você consegue montar uma agenda com os horários que você precisa fazer cada coisa e assim você não se perde. Assim você consegue cumprir a sua rotina, assim você também se organiza melhor. E tira esse medo de você achar que não vai dar conta, porque sim, a gente consegue dar conta de todas as coisas que a gente foca no momento que a gente está fazendo. Então, foque naquilo que você vai fazer no momento que você vai fazer, que com certeza você vai conseguir. Quinto medo, o medo do negócio dar errado. Gente, muita gente tem esse medo. E por que surge esse medo dentro de nós? Então lembra que todo medo é uma falta de conhecimento em alguma coisa. Nesse caso, seria falta de conhecimento de uma administração do negócio. Eu tenho medo que o negócio vai dar errado. Por que algumas pessoas acabam realmente dando errado e outras não? Porque elas não cuidam do seu negócio. Elas não administram de uma maneira, elas não gerenciam o seu negócio. E você não precisa fazer algo muito complexo, é uma maneira simples. Porque quando você tem visão das coisas que precisam ser feitas, você não tem o medo, porque você só vai pensar no próximo passo que você tem que dar. Então, quando você organiza e controla o seu negócio, você sabe tudo o que está acontecendo. Então, você não vai pensar em investir num equipamento se você sabe que para você investir num equipamento, você precisa primeiro ter um número X de faturamento. Quando a sua empresa atinge esse número X, você dá o próximo passo. Você não fica imaginando fazer um monte de coisa antes do tempo, antes do momento. Então, você precisa ter um planejamento. Então, como que resolve essa questão? Você monta um planejamento simples do teu negócio e faz um acompanhamento diário. Então, estabelece metas, traça objetivos. Se eu vender tanto, eu começo a investir em tal coisa. Para eu ter uma sacola da minha empresa, primeiro eu tenho que estar com faturamento X para valer a pena o investimento em sacolas, com a minha marca. Para eu fazer um investimento em equipamento, eu preciso atingir uma meta X de faturamento. Quando eu atingir, aí sim eu consigo investir. Então, você tem visão do que você está fazendo. Você não faz loucuras, não investe em equipamentos que às vezes você acha que é necessário e quando você vê não era. Então, você começa a aprender como funciona o seu negócio. E assim, você não dá passos maior do que a perna da sua empresa. E uma super dica que eu acredito muito que todo empreendedor precisa fazer se você quer ter sucesso no seu negócio. E também para quem não quer empreender, mas se você coloca isso na sua vida, na sua rotina, é muito essencial. Que seria você começar qualquer coisa que você queira fazer, comece com o que você tem hoje. Faça o seu melhor com o que você tem hoje. Então, se você quer começar a empreender, por mais que você tenha o objetivo de uma empresa grande, um negócio bacana, super legal, começa com o que você tem. Quando eu comecei a empreender, eu não comecei com todos os produtos que eu acreditava que eram maravilhosos, né? A de Karen começou
com o sabonete de água de arroz. E ele começou, ele não tinha aquela caixinha que hoje ele tem, que é super bonitinha. Ele não tinha também aquele berço que vai dentro da caixinha, que ele foi uma gráfica que fez. Então, hoje ele é assim, mas ele não começou assim. O meu sabonete não começou com a logo da empresa no sabonete. Ele começou com uma forminha de sabonete comum. E assim, eu fui, conforme eu testei a ideia, quando eu vi que as pessoas compravam, então eu comecei a vender o produto. Quando eu vi que aquele produto vendia, eu comprei uma caixinha, mas eu não mandei uma gráfica fazer. Eu comprei uma caixinha simples primeiro, que era em quantidades menores. O valor era maior, mas eu precisava gerar fluxo de caixa antes de eu começar a investir alto na empresa. Então você começa hoje com o que você tem. Não importa o que você for fazer. Se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer qualquer coisa, comece com o que você tem. Quero viajar? Comece a juntar o dinheiro que você tem. Comece a planejar o que você tem hoje. Não comece a se envolver em dívida, não comece a se envolver em empréstimo, não comece a comprar coisas que você nem sabe, porque muitas vezes a gente investe hoje acreditando que eu preciso daquela máquina para eu vender mais. Primeiro tenha o cliente, depois você investe naquilo. Primeiro ofereça o teu produto, você não precisa ter o produto em si para você começar a vender ele. Hoje a gente tem internet, que você coloca o produto sob encomenda. Então você primeiro testa, vê se o produto vende e aí você investe em estoque. Então hoje não precisa fazer loucuras, e essas loucuras que acabam com todo empreendimento, que muitas pessoas acabam falindo, justamente por elas não pensarem em todos esses passos, de ter uma visão na empresa, de ter um planejamento de pagamento, de ter uma organização, uma agenda das suas rotinas. Então, anote todos esses passos, espero que te ajude e a gente se vê nos próximos vídeos.